Olá, eu estou aqui para falar um pouco sobre o panorama geral do debate acadêmico internacional sobre o direito ao esporte, juntamente com o Gabriel Carvalho. Inicialmente, o direito ao esporte ele foi ventilado em um âmbito institucional, inicialmente pelo Manifesto Mundial do Esporte, que foi publicado no ano de 1968 pelo então Conselho Internacional de Educação Física e Esporte, e depois ele foi ratificado pela Carta Europeia de Esporte para Todos, publicada em 1976 pelo Conselho da Europa, e pela Carta Internacional da Educação Física e do Esporte, publicada em 1978 pela Unesco. No mesmo ano de publicação da Carta Europeia do Esporte, surgiram as primeiras constituições nacionais a reconhecer expressamente o esporte como direito, primeiramente em Cuba e depois em Portugal. Posteriormente, até o ano de 2018, mais de 12 países estabeleceram expressamente o esporte como direito em sua Constituição Nacional, somando um total de 14 países com o reconhecimento constitucional de tal direito. Como procedimentos metodológicos dessa pesquisa, esse estudo ele apresenta um caráter teórico exploratório e, de acordo com Demo, 2002, a pesquisa teórica ela visa aprimorar fundamentos teóricos a partir da revisão, reconstrução de conceitos, ideias, ideologias, polêmicas e, entre outros, em busca de oferecer as condições para a intervenção. E a pesquisa exploratória, por sua vez, segundo o Gil, em 2008, ela vai objetivar a maior familiaridade e compreensão de um tema ou problema pouco abordado, também tendo em vista sua aplicação prática, e em razão da abordagem, a pesquisa apresenta um caráter qualitativo. Para informar a discussão, inicialmente foi realizada uma busca sistemática pela literatura, pela qual buscou-se nas bases eletrônicas os dados do Cielo, PubMed, Portal Periódicos ACAPES, Biblioteca Virtual em Saúde, o Google Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Banco de Teses CAPES e o Portal Domínio Público. E não foi estabelecido um recorte temporal para a seleção dos materiais. Trabalhos que apenas citavam o direito sem apresentar uma compreensão minimamente fundamentada a respeito, eles foram descartados, e a consulta que foi realizada no ano de 2017 identificou 24 artigos e 11 teses e dissertações, sendo selecionados a partir do critério de inclusão de 12 artigos e de uma tese. Como resultados e discussões, identifica-se um quadro de predominância de autores de língua espanhola e, em segundo plano, os autores de língua portuguesa. Como aponta Canaan, em 2018, a exceção do Egito, no bloco do Ibero-Americano e da África Lusofônica, que se encontram as únicas constituições que prevêem o direito ao esporte, e, em regra, os textos constitucionais mais abrangentes sobre o esporte em geral. O fato de ser um direito constitucionalizado possivelmente influencia para que haja discussões técnico-jurídicas a respeito, especialmente de alguns desses países. Como considerações gerais, que foi apresentado durante o artigo, Carzola e Prieto, de 2013, retratam que o esporte não se trata de uma necessidade básica, mas serve para a transformação de um bem-estar quantitativo em um bem-estar qualitativo, em conjunto a questões como a cultura, defesa dos consumidores, qualidade de vida e entre outros. O mais importante que a previsão do direito ao esporte é a previsão do direito à educação física. Já Real Ferre, em 1989, diz que o direito público do esporte não se esgota na intervenção direta, mas também no estabelecimento de marcos onde o campo privado atuará, preservando o interesse geral. O esporte é uma atividade de interesse público em duas direções: o fator fundamental da formação e do desenvolvimento integral da personalidade, que deve chegar ao maior número de pessoas, e código nacionalista, devendo-se buscar equiparação a potências esportivas. Já para Peçanha, em 2001, o esporte é um bem cultural fundamental e associa-se a direitos sociais, o que acaba lhe conferindo também um caráter de direito social. Já Pachotti e Zambrana, em 2008,
tem como reconhecimento do esporte como direito fundamental, não é consensual, mas a regulação estatal do esporte como atividade social é benéfica para o indivíduo, sim. O esporte é um novo direito de caráter social e deve ser considerado um direito fundamental devido à sua importância para o indivíduo e para a sociedade, sem ser condicionado a outros direitos. Pertence ao gênero de direitos econômicos, sociais e culturais, especialmente os de caráter cultural. Não é direito de solidariedade, porque direitos dessa natureza partem de problemáticas globais que necessitam de um enfoque transnacional para a sua concretização. O esporte espetáculo profissional merece regulação pública, mas não se trata do direito em si. O direito ao esporte não deve ser garantido apenas pelo Estado, mas também entender-se as instituições esportivas privadas que não podem contrariar. Já um outro ator, Miranda, em 2011, o esporte é direito porque é um fator autônomo de melhoria de condições materiais de existência. O direito social, porque trata-se do meio escolhido pelo Constituinte para a efetivação do direito ao lazer, porque atribui para a sustentação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Flores e Fernandes, 2014 e 2015, dizem que o esporte e cultura física são direitos individuais e sociais. Individual porque o indivíduo deve ter liberdade de escolha de práticas sem ser obstaculizado pelo Estado, que exige abstenção estatal. Social, porque atribui para a qualidade de vida, dignidade e igualdade humanas, e porque o Estado deve assumir um papel garantidor e promotor do direito, assegurando condições de acesso a todos. A educação física encontra-se na base do direito ao esporte, e se ela não for garantida, dificilmente ele será. Políticas públicas de esporte devem ter como paradigma ou meta os documentos internacionais. E para Castilho 2015, o esporte é comumente considerado mais uma atividade que merece regulação estatal do que um direito. Direito ao esporte é jovem e de todos, mas atletas devem ter proteção diferencial especial. O Estado deve gerar condições necessárias para o acesso de todos à prática e não deve impedir de maneira injustificada o desenvolvimento de atividades esportivas. Tem caráter de direito social e individual. E Santos Freitas, em 2015, dizem que o direito ao esporte é previsto na Constituição Federal enquanto direito social, mas está inserido na ordem social e políticas públicas de esporte nos 3 níveis de federalismo, e são uma resposta a tal previsão. Como a Constituição Federal não delimita qual manifestação esportiva compõe o direito, todas elas são abrangidas. A formação integral e não o caráter fundamental utilitarista é o que justifica o direito ao esporte. Democratização esportiva demanda aumento da variedade de opções de prática e não somente aumento de número de beneficiários. E Fachada, 2017, diz que o direito ao esporte tem um perfil de direito social, pois demanda prestações estatais em razão de sua função para o desenvolvimento da sociedade, e de direito individual no sentido de garantia de liberdade de prática e, sobretudo, autonomia às instituições esportivas privadas. O direito ao esporte propriamente dito não abarca o esporte de rendimento, pois este visa o desenvolvimento do próprio esporte e não da sociedade. Agora, o Gabriel vai falar algumas observações com relação ao que os autores apresentaram como direito do esporte. Bom, eu listei os pontos principais e vou trazer algumas discussões e observações acerca do que os autores abordam sobre o direito ao esporte. Os trabalhos, em sua grande maioria, são oriundos da área do direito, ainda que Santos e Freire, 2015, sejam provenientes da área da educação física, e os demais autores tecem discussões em busca de algum tipo de compreensão sobre o direito ao esporte, mas sem algum tipo de sistematização técnico-jurídica. Cada autor parte de um ordenamento jurídico estatal específico, mas estende suas interpretações à tentativa de compreensão e ou construção técnico-jurídica do direito ao esporte em geral, como, por exemplo, Cazorla Prieto, 2013, e Real Ferre, 1989, eles partem do ordenamento espanhol, enquanto Peçanha, 2001, do português, Pachô Zambrana, 2008 e 2016, do cubano, Flores Fernandes, 2014-15 e Castilha, 2015, do mexicano, e Miranda, 2011, Santos e Freitas, 2015 e Fachada, 2017, do brasileiro. Sobre a divisão do sentido do direito ao esporte, de um modo geral, o fenômeno é concebido em um sentido abrangente, comumente dividido entre esporte para todos e esporte profissional. O esporte para todos, que associa a ideia de cultura física, ou seja, de práticas corporais em geral, e não restritas, competitivas e institucionalizadas,
ela subdivide-se em esporte competitivo não profissional, educação física escolar e práticas corporais não competitivas. Já o esporte profissional, ele é dividido em profissional e paraprofissional, sendo que o primeiro é espetacularizado e o segundo não. Sobre a regulação e incentivos ao esporte profissional e paraprofissional, essencialmente justificados pela representação nacional, eles são tratados como obrigação do Estado pela maioria dos autores, mas eles não compõem o direito ao esporte. Sobre a educação física escolar e seus contextos. Praticamente todos os autores eles consideram expressamente a educação física escolar como o contexto mais democrático ou mais importante para a geração do acesso à prática esportiva, mas alguns desses autores, como Casola Prieto 2013, Peçanha 2001, Pachô Zambrana 2008, 2016 e Flores Fernandes 2015, eles entendem como uma responsabilidade do setor educacional sendo contemplada pelo direito à educação e não o direito ao esporte. Sobre os limites do direito ao esporte. Entende-se que abrange tudo o que não diz respeito à educação física escolar, a garantia de liberdade de prática e oferta de infraestrutura para o esporte para todos, limitações de ordem econômica que não firam o núcleo essencial e que sejam justificáveis em razão de força maior, também podem ser levadas em conta como limites possíveis à garantia do exercício do direito ao esporte. Sobre a natureza jurídica. Entende-se que o esporte se trata de um direito social recente, de caráter cultural ou voltado ao desenvolvimento humano qualitativo. Em outros termos, né, é um direito social surgido após terem sido minimamente resolvidas, ao menos nas sociedades mais desenvolvidas, necessidade de vida ou morte. Então, por essa razão, soa um pouco contraditório que o direito ao esporte ele seja constitucionalmente previsto mais em países em desenvolvimento do que nos países que já são desenvolvidos. Os trabalhos nacionais prevalecem em âmbito brasileiro os trabalhos que, mesmo sob perspectiva distinta e até oposta, buscam defender, justificar e reivindicar o direito ao esporte, mas sem discuti-lo com alguma profundidade. Os valores do esporte. Defende-se que o esporte ele gera educação, saúde, segurança, trabalho e riqueza. Ele serve como meio disciplinador da juventude, tira os jovens das drogas e criminalidade, gera valores de convivência e cidadania, entre outras coisas. E, além disso, serve também a representação nacional e os grandes atletas representam exemplo para a sociedade, proporcionando o que a gente chama, então, de efeito imitação. O direito ao esporte não é justificado como um fim em si mesmo e passa a ser legitimado como um meio para outros fins. Então, percebe-se um esforço de justificação para que se entenda o esporte como um direito fundamental, mas não uma discussão a respeito do direito. Ou seja, parte do pressuposto de que o esporte é um direito fundamental, então, a partir da busca, se justificar a sua fundamentabilidade pelo viés funcional utilitarista, sem haver uma discussão sobre suas características técnico-jurídicas. A preocupação encontra-se em justificá-lo e não em entendê-lo e operacionalizá-lo. Agora, falando sobre um pouco da área do direito e da educação física, identificou-se que a temática do direito ao esporte ela é abordada essencialmente por duas grandes áreas acadêmicas, que, como a gente já viu, foi a educação física e o direito. Então, no caso da área da educação física, os trabalhos são particularmente encontrados na sub-área de políticas públicas de esporte e lazer, e, diferentemente do que acontece na área do direito, procura-se, explícita ou implicitamente, contrapor o caráter funcional utilitarista do esporte, defendendo, então, enquanto construção humana e manifestação cultural, fator que lhe confere por si só a importância social e o caráter de direito social. Bom, as considerações finais, a partir da noção geral tecida a respeito do panorama do debate internacional sobre o direito ao esporte, percebe-se o quanto ainda é necessário avançar academicamente sobre o tema. Além da baixa quantidade de trabalhos na categoria compreensiva ou dogmática, não se pode perder de vista a limitação temporal de boa parte deles. Então, embora ainda contribuam para a discussão acadêmica da temática,
eles podem encontrar-se desatualizados em relação a ordenamentos jurídicos mais recentes. Também se encontra limitação relativa à especificidade do tema estudado por cada autor, levando em consideração também que a minoria deles efetivamente tem seu principal objetivo a compreensão ou a construção técnico-jurídica do direito ao esporte. Então, portanto, as interpretações aqui tecidas, elas caracterizam-se muito mais de um ponto de partida do que de um ponto de chegada, em busca de contribuir para que as lacunas acadêmicas em relação ao direito ao esporte sejam minoradas. Obrigado.